me chamo Matheus Alves Saldanha. É um enorme prazer estar aqui no primeiro Congresso Nacional de Agronomia Online com a palestra intitulada Desvendando os Mistérios dos Fitonematóides, Impactos e Estratégias de Controle em Espécies Agrícolas. Então aqui uma breve introdução sobre quem eu sou, o que eu faço, um pouquinho do meu trabalho. Então, eu sou engenheiro florestal, formado aqui pela Universidade Federal de Santa Maria, uma universidade da região central do estado do Rio Grande do Sul. Sou mestre em engenharia florestal, com ênfase em proteção de espécies florestais também aqui pela UFSM. Comentar brevemente um pouquinho sobre o meu trabalho. Durante o meu mestrado, eu trabalhei com a questão das formigas cortadeiras, a questão do controle biológico de formigas cortadeiras, também um pouco sobre a biologia delas. Então, eu estava desenvolvendo estudos, conhecendo a biologia dela e também desenvolvendo alternativas de controle e manejo mais sustentável das formigas cortadeiras em cultivos agrícolas e cultivos florestais também. Eu também sou licenciado para Educação Tecnológica e Profissional aqui pela UFSM, que essa licenciatura é uma complementação ao meu grau de bacharel em engenharia florestal. Então, com essa licenciatura, eu consigo estar também atuando na área de recursos naturais, em cursos técnicos, em tecnológicos, em especializações. Também a gente pode estar tendo essa atuação com esse curso que a gente tem aqui na Universidade Federal de Santa Maria. E atualmente eu sou doutorando em engenharia florestal pela UFSM. Agora no meu doutorado eu estou trabalhando com a linha de pesquisa ainda de proteção das espécies florestais, porém eu mudei um pouco o foco. Agora eu estou trabalhando com os fitonematóides associados a cultivos florestais, mais especificamente uma espécie, o Mesotrichonema xenoplax, associado aos cultivos de Nogueira Pecan. Então estou fazendo todo um conhecimento, um levantamento dessa espécie aqui no estado do Rio Grande do Sul, e também verificando qual é o impacto dele que ele tem nesses cultivos de Nogueira Pecan e também desenvolvendo algumas alternativas de controle e manejo desse nematóide. Aqui eu trago um roteiro de como é que vai estar estruturada a nossa conversa. Eu vou estar trazendo uma introdução e algumas características do que são nematóides, quais as características que eles têm, onde eles vivem, e também como eles impactam as plantas, como eles impactam os nossos cultivos. Em seguida, eu vou estar abordando os 3 principais gêneros e algumas espécies de fitonematóides que atuam em cultivos agrícolas. E no final, eu vou estar abordando algumas alternativas de manejo de controle das espécies desses organismos. Okay? Então aqui, inicialmente, eu trago o que são nematóides, né? Então, nematóide significa verme cilíndrico. Por que verme cilíndrico? Verme porque ele é pertencente ao filo Nematoda, né? O filo das lombrigas, das tênias, dos nematóides. E cilíndrico porque ele tem essa forma corporal cilíndrica, né? Ele tem todo a boca, anel nervoso, faringe, intestinos, ovários. A pele é composta de cutículo, ânus, ele tem toda essa estrutura, mas porém ele tem a forma de um cilindro, né? Por isso ele é conhecido como um verme cilíndrico. Okay? Aqui eu trago o conceito, que é abordado pela grande maioria dos autores, né, do conceito do que são nematóides. E a partir dele a gente pode estar discutindo algumas coisas. Então, os nematóides eles são vermes cilíndricos, sendo a forma de corpo, embora variável, referida comumente a filiforme, ou seja, em forma de fio. São animais aquáticos que podem ser encontrados em variados ambientes naturais, desde que haja umidade o suficiente para sua sobrevivência. Então aqui a gente pode estar extraindo algumas coisas, tá? Vermes cilíndricos são, que eu comentei ali, devido ao formato do corpo, né? Comumente ele é dado como filiforme em forma de fio, porém ele tem algumas outras formas, né? Ele pode ter uma forma mais ovalada, uma forma mais cilíndrica, às vezes até uma forma triangular, retangular, mas a mais comumente é a forma de fio, a forma filiforme. Eles são animais aquáticos que podem ser encontrados em variados ambientes ambientais. Aqui é importante considerar que a gente considera eles como aquáticos, mas não necessariamente todas as espécies elas vão estar habitando em mares ou rios, não. Elas vão precisar de um pouco de umidade, uma umidade que seja suficiente para que elas possam estar sobrevivendo, estar desempenhando as suas atividades no meio.
Por exemplo, aqui a gente trabalha com nematóides de solo, então se o solo ele tem uma umidade que seja suficiente para que os nematóides eles possam estar ali, os nematóides eles vão estar sobrevivendo naquele meio. Okay? Então a gente diz que eles são aquáticos, mas porque eles necessitam de uma umidade mínima suficiente para que eles possam sobreviver e desempenhar suas atividades. Então aqui eu trago alguns grupos tróficos dos nematóides. A gente tem primeiro os nematóides fitófagos, os fitoparasitas, que são aqueles que parasitam as plantas, né? Os bacteriófagos, que são aqueles nematóides que vão estar se alimentando de bactérias. Os micófagos ou fungívoros, que são aqueles que vão estar se alimentando de fungos. Os nematóides predadores ou carnívoros são aqueles que vão estar se alimentando de outros nematóides, né? Os ingestores de substratos são semelhantes aos fitófagos, porém os fitoparasitas eles acabam tendo uma necessidade de parasitar as plantas. Os ingestores de substratos eles apenas vão estar sugando o substrato sem a necessidade de estar parasitando. Os algívoros, eles são aqueles nematóides que se alimentam de algas. Os parasitas de animais são aqueles que o pessoal da zootecnia, da veterinária, deve estudar bastante, né? Que são aqueles que parasitam o organismo de outros animais. E os onívoros, que são aqueles que têm um ou mais desses hábitos que eu relatei aqui. Então aqui agora eu vou trazer um vídeo, que esse vídeo ele mostra, é gravado pela Clínica de Nematóides do Campo, né, a CNC, e aqui a gente consegue ver em ação um nematóide carnívoro em laboratório. Aqui a gente consegue ver, isso daqui é de uma coleta de solo, né? A gente faz a coleta de solo e o produto final da extração de nematóides a gente tem essa estrutura aqui, que a gente consegue enxergar em microscópio, né? Então aqui a gente tem esse maior, que é o nematóide, nosso nematóide carnívoro, e a gente percebe que ele está fazendo a sucção de um outro nematóide aqui, ó. A gente consegue ver que a alimentação desse nematóide por sucção, que a gente consegue aproximar, ó, e verificar que ele vai fazendo a sucção de outro nematóide, né, para sua alimentação. Esses outros nematóides aqui possivelmente são nematóides de vida livre, né? Aqui tem um outro de vida livre, né? E aqui a gente consegue ver ele, os movimentos que ele faz, a sucção do nematóide, né? Então aqui a gente consegue ver o funcionamento, né? O esquema, o corpo desse nematóide carnívoro, né? Aqui se alimentando de um outro companheiro, de um outro nematóide. Ok? Bem interessante mesmo aqui esse material, né? A gente consegue... É uma coisa rara da gente conseguir ver no meio, né? Mas aqui em laboratório a gente tem esse vídeo que a gente conseguiu estar verificando, né? Bem interessante mesmo. Ok? Então, seguindo, agora comentar um pouco sobre como é que é a distribuição desses nematóides no meio, né? A gente tem que 50% das espécies de nematóides conhecidas, elas são que vivem no mar, são nematóides marinhos. 25% são os nematóides terrestres e de água doce. 15% são aqueles que eu comentei que o pessoal da zootecnia da veterinária estuda, que são os nematóides parasitas de animais. E 10% são os parasitas de plantas. São esses 10% que a gente tem que estar se preocupando, né, que são o objetivo, o foco dos nossos estudos. Mas aí a gente pode se questionar por que a gente tem essa pequena porcentagem e uma grande preocupação, né, apenas 10% do todo, né? Porque os nematóides eles são muito numerosos, a gente tem um amplo número de gêneros, de espécies, né? Então acaba que esses 10%, essa pouca quantidade em relação ao todo, acaba sendo muito preocupante, porque a gente tem um grande número de nematóides, certo? Então esses 10% são os parasitas de planta, que acabam sendo o nosso objetivo de estudo. Aqui agora a gente comenta um pouco sobre as diferenças do nematóide de vida livre e o nematóide fitoparasita. Aqui, à esquerda da tela, a gente tem o nematóide de vida livre, que é aquele nematóide que vai estar no solo, tranquilo, desempenhando as suas funções biológicas, de assimilação de nutrientes, sem causar danos às plantas, né? Esses nematóides não são nosso de interesse. A gente consegue ver um nematóide de vida livre, por exemplo, no microscópio, porque ele é mais agitado.
E quando a gente tem um nematóide fitoparasita, ele é mais tranquilo, ele é mais parado. Às vezes até a gente acha que ele está morto, mas não. Os de vida livre eles têm uma movimentação maior, igual a gente viu né, no vídeo que eu mostrei. Já o nematóide fitoparasita, que é aquele que a gente vai estar, que é a nossa preocupação, que ele vai estar causando danos às nossas plantas, né? A gente consegue verificar que, olhando no microscópio, o primeiro ponto que a gente olha é a presença do estilete, né? O que vem a ser o estilete? O estilete ele funciona como uma agulha que vai estar perfurando o tecido da raiz. E ali, a partir daquela agulha, ele vai começar a fazer a sucção dos nutrientes, também deixando um ferimento na raiz, né? Então, olhando-se em laboratório, no microscópio, o primeiro ponto que a gente consegue ver para ver se é um nematóide de vida livre ou um nematóide fitoparasita é a presença do estilete. Aí, a partir daqui, a gente começa a fazer toda a identificação. Também a movimentação, né? Como eu comentei, os nematóides de vida livre são mais agitados que os nematóides fitoparasitas em microscópio, né? Então a gente consegue ver por esses pontos. Aí depois a gente passa a ver a questão da identificação, que é um pouquinho mais complexa. A questão da importância econômica. A gente tem que, nas plantas, os sintomas eles são de difícil identificação. Por que eles são de difícil identificação? Porque os nematóides, muitas vezes, eles causam danos nas plantas que a gente acaba confundindo com outros patógenos, ou com insetos, ou até mesmo com deficiência nutricional, porque eles causam amadurecimento, causam encraquilhamento, queda das folhas, às vezes apodrecimento das raízes, e a gente acaba confundindo quando vai dar uma primeira olhada, a gente acaba achando que é uma deficiência de nitrogênio, por exemplo, ou isso aqui é fusário, causando podridão de raízes, mas não, às vezes é um nematóide, e aí a gente acaba fazendo um manejo errôneo desse organismo, né? A gente acaba tratando, às vezes colocando adubo, alguma coisa, achando que é deficiência nutricional, mas não, a nematóide acaba ficando ali no meio. Por isso que a gente tem os sintomas de difícil identificação. Eles causam danos indiretos e facilitam a infecção por outros patógenos, né? Como eu comentei aqui na imagem, né? Eles têm essa estrutura, o estilete, né? Que vai fazer a perfuração da raiz para sugar os nutrientes, e no momento que ele sair dali, ele vai ficar um ferimento, que vai fazer com que facilmente aquele ferimento possa ser entrada de algum outro patógeno ou também ser vetor de vírus, né? Então são esses os principais pontos, as principais questões econômicas ligadas ao manejo dos fitonematóides. Aqui trazendo alguns dos sintomas, né? A gente tem os sintomas primários ou diretos, que são aqueles que são ocasionados diretamente pelos nematóides, né? A gente tem como principal sintoma a formação de galhas em raízes, né? Aqui, por exemplo, a gente tem raízes em que a gente tem essas massas aqui, isso daqui são massas de ovos que acabam formando galhas de fitonematóides. Muitas vezes a gente pode estar confundido com um inseto, mas se a gente fizer o corte aqui, a gente vai perceber um grande número de formação de ovos, né? Aqui também nessas raízes também a gente percebe a formação de galhas de nematóides, né? Então a gente consegue ver que esse daqui é um sintoma primário ou direto. Aí a gente tem os sintomas reflexos ou indiretos, que são aqueles que são facilmente confundidos, né? Por exemplo, amadurecimento, aflorose, bursche, redução do porte da planta, né? São alguns sintomas reflexos ou indiretos, né? Que aqui significa os nematóides ele acabam permanecendo muito em determinados pontos, e aqui a gente consegue ver nessa primeira imagem bem direitinho o ponto que a gente tem os nematóides, né? Ele está fazendo aqui o aproveitamento, a sucção dos nutrientes, causando amadurecimento. Aqui também a gente tem uma margem de uma reboleira, em que os nematóides estão ocasionando danos, né? Isso aqui é bem característico do nematóide, ó. A gente percebe que aqui, nos outros lados, a produção está relativamente boa, mas aqui nessa mancha a gente percebe essa falha, né? Então, esse daqui é um sintoma claro de fitonematóide, mas que se a gente olhar num primeiro momento, a gente pode estar confundindo com uma deficiência nutricional, por exemplo. Então, daí para a gente ver se é um nematóide, a gente acaba tendo que fazer uma análise nematológica, um levantamento de solos, fazer uma contagem, uma identificação, para aí sim fazer um manejo, que é bem importante, né? Agora, comentando sobre os principais gêneros, né, eu vou trazer aqui 3 gêneros e espécies bastante importantes, né? O nematóide das galhas,
que é o que eu mostrei nas raízes de tomate, né, que são espécies do gênero Meloidogene, o nematóide das lesões articulares, que são as espécies do gênero Pratylenco, e o nematóide anelado, que são as espécies do gênero Mesocriconema, que essas são as três principais. Existem inúmeros gêneros, né, mas esses são os que a gente tem bastante relato, né, tanto, principalmente para culturas agrícolas. Então, começando pelo nematóide das galhas, né, que são as espécies do gênero Meloidogene, a gente tem que as espécies que causam danos severos são Meloidogene incógnita, Meloidogene javanica e Meloidogene arenaria, né? Então aqui a gente traz alguns dados de perdas de produtividade, né? Em brássicas a gente tem perdas de produtividade de até 12%. Em tomate as perdas podem chegar até 80%. Em cenoura as perdas chegam até 100%. E em batata as perdas ultrapassam os 12%. Então é um dos gêneros que mais interferem nas culturas agrícolas, né? Tem bastante estudo sobre esse gênero, então é bem interessante. As principais hospedeiras que a gente tem são alface, cenoura, batata doce, beterraba, curcubitáceas, abóboras, abobrinha, morangas, pepino e também algumas solanáceas, né, como batata, pimenta, pimentão, jiló, berinjela. Então essas aqui são as principais espécies agrícolas que a gente tem que esse nematóide ele pode estar atacando. Aqui a respeito dos danos, ele tem a formação das galhas reticulares, as raízes ficam digitadas no caso da cenoura, né? Também no caso da cenoura, então batatas, as rachaduras das raízes e órgãos tuberosos, a gente consegue ver as rachaduras na estrutura da cenoura, por exemplo, murcho, queda de folha e também com sintomas de desnutrição mineral, né? Então aqui a gente tem que estar sempre atento a esses sintomas para fazer uma diagnose o mais completa possível. O nematóide das lesões articulares são as espécies do gênero Pratylenco, também é um gênero bastante interessante, né? É um gênero que ele tem ocorrência mundial, né? Todo o globo terrestre a gente consegue encontrar esse gênero, e as principais espécies são Pratylencos brachyurus, Pratylencos penetrans e Pratylencos coff. Os principais hospedeiros são a batata, mandioquinha, inhame, cenoura, quiabo, jiló, pimentão, batata doce, ervilha, enfim, inúmeras culturas de interesse agrícola. Os principais danos, os principais sintomas que eles ocasionam nas plantas, a gente consegue ver uma folhagem clorótica, desenvolvimento precário e morte das plantas. A planta parece estar sofrendo de deficiência mineral ou seca, né? E aí aqui a gente parece estar sofrendo mais uma vez a importância do diagnóstico correto para a gente estar fazendo um manejo de controle correto também, né? As raízes com manchas necróticas que podem coalescer, a decomposição das raízes e o sistema radicular reduzido, né? Esse daqui causa bastante danos nas raízes, né? Porque ele causa aquelas lesões nas raízes, né? Que vai destruindo o tecido e vai fazendo com que a gente tenha uma diminuição dessas raízes, né? Uma diminuição dessas estruturas. O nematóide anelado, que são as espécies do gênero Mesocriconema, no Brasil ele tem distribuição no estado de São Paulo, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. E as perdas na produtividade podem chegar até 78%. Né? Aqui esse gênero ele tem algumas preferências por culturas agrícolas, mas ele tem preferência por plantas lenhosas, né? Como pinheiros e algumas frutíferas, como pessegueiro, monteira, nogueira, ameixeira, entre outras. Esse aqui é a espécie de nematóide que eu trabalho no meu doutorado, né? A questão dele na nogueira está sendo bastante investigada, bastante interessante, né? E a gente está tendo bastante resultados interessantes no que diz respeito ao conhecimento deste nematóide, né? Que é teoricamente novo aqui pra gente, né? E está tendo bastante conhecimento dele nessa cultura. O que ele pode causar? Ele pode causar desnutrição, atrofiamento e morte das raízes, mau desenvolvimento e declínio das frutíferas e seca descendente de galhos e troncos. Né? Aqui a gente consegue ver a imagem de uma planta de nogueira pecan, né, sem a inoculação do nematóide, e aqui com a inoculação do nematóide, né, as folhas totalmente secas, com deficiência nutricional. Né? Aqui elas foram submetidas ambas com condições de irrigação, umidade e temperatura as mesmas, né? Só que essa planta aqui a gente não teve, na primeira a gente não teve inoculação de nematóide, e aqui a gente teve inoculação de nematóide aí 180 dias depois. A gente consegue ver a diferença, o que esse nematóide ele pode estar ocasionando nas nossas plantas, certo?
Agora, abordando algumas das principais perspectivas de controle, né, a gente traz o controle químico. O controle químico é bastante interessante, mas ao mesmo tempo polêmico, né? Porque o uso tem um grande impacto sobre a produção agrícola. Ele aumenta a produtividade e a qualidade das culturas ao redor do mundo. A gente tem alguns nematicidas bastante utilizados para o nematóide. A gente tem uma marca que a gente usa bastante, o Avicta, né? E tem resultados assim surpreendentes na questão da mortalidade. Né? A ação dele é muito forte, mas a gente considera também que o controle químico é aquele que causa danos para o meio ambiente, né? Ele tem causa degradação, poluição e também para nós, para o ser humano e para os animais, né? Por toda a questão química dele. Né? Então a gente tem que estar pesando, tendo essa balança com esses dois contrapontos, né? Que ele é eficiente, né? Mas que ele tem esses contras contra o meio ambiente e contra o ser humano e os animais. Né? Então a gente tem que estar atento e estar desenvolvendo outras tecnologias, outras alternativas de controle para que aí esse nematóide, né, a gente consiga tá controlando. Né? A questão do controle biológico. Né? O que é o controle biológico? O controle biológico é quando a gente vai estar utilizando um outro agente biológico, um agente vivo, para estar fazendo o controle do nosso nematóide. Né? E ele é importante para limitar ou estabilizar as populações de nematóides. Né? E o controle biológico é conhecido como a ação desses organismos, desses organismos antagonistas, na manutenção de população de nematóides a níveis inferiores do que a sua ausência. Né? Então, o controle biológico a gente vai estar utilizando assim. A gente tem alguns estudos, as perspectivas deles, de estudos são boas, né? Ele pode ocorrer naturalmente ou induzido, né? Porque no meio ali a gente já pode ter algum organismo benéfico que pode estar fazendo esse controle, ou não, ou o ser humano ele pode estar lá induzindo, por exemplo, um fungo, por exemplo, a gente tem fungos do gênero Trichoderma que são muito utilizados como controle biológico, né? Ou uma bactéria, por exemplo, a bactéria do gênero Bacillus também é bastante utilizada, questão do controle biológico, né? Então, o controle biológico ele é bastante interessante, né? Bastante interessante que a gente consiga olhar com esse ar mais científico, né? Para que a gente possa estar desenvolvendo algumas alternativas, que também é muito do foco do meu trabalho, né? Eu estou utilizando o controle biológico a partir de fungos do gênero Trichoderma, na população de nematóides, e eu tive resultados bastante promissores, né? Muito interessantes, controlando muito bem as populações desse fitonematóide, tanto em ensaios in vitro quanto em ensaios em estufa, na própria cultura da Nogueira Pecã. O controle genético também, ele é um dos métodos mais eficientes e econômicos de evitar as perdas ocasionadas por nematóides. Né? Ele é um método mais atrativo, pois permite a manutenção da cultura de interesse, né? Então a gente tem uma espécie que é susceptível ao nematóide, né? Uma espécie X, e a gente faz o melhoramento dessa espécie resultando numa espécie Y. Ela acaba não, a espécie Y acaba sendo resistente ao nematóide. Né? Então a gente pode estar fazendo a manutenção dessa cultura, né? Fazendo o uso deste nematóide, né? Ele tem menor custo, não requer equipamento especializado, ele é seguro do ponto de vista ambiental, reduz a necessidade de químicos e também é compatível com outros métodos. Né? Então a gente pode estar utilizando o controle genético, por exemplo, com o controle biológico. A gente pode estar fazendo uso do tricoderma e também o uso de espécies resistentes. Aí a gente acaba tendo um controle mais eficiente desses nematóides e menos danoso, né? Como é o caso do controle químico, que causa toda aquela problemática, todos aqueles danos, né? Então a gente vai acabar fazendo uso, né? Acaba tendo toda essa boa perspectiva do controle desse nematóide. O controle físico-cultural, ele é aquele controle que a gente vai estar fazendo uso de agentes físicos, né, como temperatura, frio, e alternativas culturais também. Né? Esse daqui ele é menos utilizado, mas ele também é interessante, ele não é tão utilizado quanto o controle químico, biológico e genético, né? Mas a gente tem a termoterapia e a solarização, que vai fazer o uso de calor, o arqueio biopouseio, o revolvimento do solo, a gente faz o revolvimento do solo para estar sempre renovando aquele solo, a destruição de restos culturais, para que a gente não tenha restos podres que facilitem a proliferação desses organismos, a bioformigação, né? A inundação do solo, a rotação de culturas, que também a gente pode estar sempre
fazendo a rotação de culturas em sistemas agro-silvopastoris, né? Também é bastante interessante, porque os nematóides, às vezes, eles têm preferência por uma cultura e não tem por outra, né? Então, com essa rotação de culturas, a gente acaba diminuindo a população desses nematóides naquele ambiente, né? Também o uso de plantas antagonistas, uso de plantas armadilhas, uma escolha de uma época boa de plantio, uso de matéria orgânica, remoção de plantas daninhas, remoção de plantas doentes, né? Toda essa remoção de plantas daninhas e plantas doentes vai fazendo com que diminua aquela população de nematóides, né? E também minimizar os fatores de estresse para as culturas, né? Estresse hídrico, estresse salino, enfim, esses estresses eles vão fazendo com que a gente tenha uma maior população de nematóide, né? Então é interessante que a gente minimize esses estresses nas culturas, certo? Bom, agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Espero que tenha transmitido um pouco do que eu sei sobre os nematóides, que são organismos muito complexos, mas ao mesmo tempo muito interessantes, né? É importante que a gente tenha um olhar atento ao manejo deles, né? Fazer um manejo correto deles, para que a gente não tenha, né, nenhum outro tipo de dano, né? E agradecer ao convite do primeiro Congresso Nacional de Agronomia Online para estar aqui conversando com vocês. Agradecer imensamente à Universidade Federal de Santa Maria, que foi onde eu construí toda a minha trajetória acadêmica de ensino e de pesquisa, né? Ao Laboratório de Entomologia, ao Laboratório de Fitopatologia, ao Laboratório de Nematologia também, porque é onde eu estou conduzindo todos os meus estudos, né? E também a CAPES pela concessão da bolsa de pesquisa, para que eu possa estar financiando o meu estudo. Agradeço muito a atenção de todos e muito obrigado.